Boas-vindas ao Paradigma Cast, o melhor podcast de cripto do Brasil. Aqui você vai ver desde o Fernando Urrich discutindo geopolítica e guerras tarifárias, até o Renato Trezoitão dizendo por que o Bitcoin é a resposta para todos os problemas da humanidade. Aqui a gente discute desde legislação até degeneração financeira, é claro, dentro das blockchains. Enquanto você assiste esse episódio, por favor, toca aqui embaixo no botão de se inscrever e ativa o sininho do nosso canal. Além de deixar um like, é claro. Isso não custa nada para você e vale muito pra gente. Combinado? Bom episódio. O convidado de hoje do Paradigma Cast é engenheiro mecânico de formação, já estudou na Harvard Business School, já foi sócio do BTG, tradou commodities em Londres e fez da convergência entre tecnologia e finanças o seu habitat natural. Hoje ele lidera uma empresa que constrói software de primeira classe para colocar instituições financeiras nos trilhos da blockchain. Em termos mais simples, talvez, oferece infraestrutura, back-end, para que bancos e outras fintechs ofereçam cripto para os seus clientes. É um prazer enorme receber o Marcos Viriato, cofundador e CEO da Parfin. Como é que você está, Marcos? Tudo bom? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês, aqui no podcast Paradigma. Vamos bater um papo legal aí, falar um pouco sobre do ecossistema, sobre cripto e o que a gente vê pela frente. Show de bola, obrigado por ter topado o convite. Guiriba, meu co-host, tudo tranquilo? Tudo ótimo, bom demais conhecer mais esse lado. Sempre gosto de que no podcast a gente consegue meio que equilibrar esses dois lados. Eu quero aprender muito com o Marcos hoje. Pois é, né? O Marcos, ele primeiro que estava nos contando aqui que não mora em São Paulo, mora no Rio. Segundo que tem uma empresa, trabalha numa empresa que não é das que a gente mais vê na boca do varejo, né? Porque é uma empresa que é B2B, por natureza. E a gente aqui, eu gosto de pensar que tem uma missão de mapear o mercado cripto nacional e tentar jogar luz sobre as partes mais interessantes dele, onde quer que elas estejam. E eu acho que a Parfin representa um pouco disso, porque é uma empresa que é importante, é grande pra caramba, e a gente nunca tinha citado ela aqui hoje. Então, falaremos mais sobre. Mas, Marcos, antes eu queria conhecer um pouco mais da sua história. Quando você era criança, você já sonhava em trabalhar com dinheiro? Ou foi uma coisa que foi te ocorrendo pelo caminho? Acho que foi ocorrendo pelo caminho. Acho que todo engenheiro pensa em trabalhar em banco. É impressionante, né? E eu até tinha... Cara, meu tio é engenheiro mecânico, ele foi um dos caras que fez o Proálcool, motor álcool no Brasil, né? Participou do desenvolvimento. E eu sempre, cara, o cara é meu ídolo, o cara fez um motor da álcool, né? Década de 80. E eu falei, vou trabalhar com engenharia. Mas logo que eu entrei na faculdade, eu vi que não era muito a minha praia e já derivei para o mercado financeiro. Então, acabei gostando do dinheiro mais tarde. É curioso que tu teve essa figura, então, do inventor como figura de inspiração. É isso. Legal. E sobre a tua trajetória no mercado financeiro, queria que tu passasse rapidamente por ela para o espectador que não te conhece se situar, desde os primeiros lugares em que tu trabalhou até antes de chegar na Parfin, se possível dando um foco especial naquela experiência que mais se assemelha ao filme A Grande Aposta. Sim. Então, a gente sempre olhava, né, de novo, engenharia, a grande maioria das pessoas que estudavam, faziam engenharia, iam para o mercado financeiro, né, eram absorvidas, ou para a indústria mesmo, mas assim, eu diria que na minha época, mais de 50% ia para o mercado financeiro. E aí, como você, na engenharia, você tem um raciocínio bem lógico, né, você ia para algumas posições. Eu, por acaso, entrei num programa de estágio, logo no segundo ano da faculdade, no Banco Unibanco, né, que era um banco que depois juntou com o Itaú e tinha um dos melhores programas de estágio na época. Então, assim, era meio competitivo pra caramba. Acabei entrando no Unibanco na área de tecnologia, mas era uma área que passava, né? Era a área de modelo de negócio. Então, a gente traduzia as demandas das áreas de negócio e especificava sistema, né? Fazia definição, ó, precisa fazer assim. E aí eu passei por várias áreas de negócio no banco, né? Porque você ficava lá no programa de estágio, passava pela área de trading, área de clientes, área de PF, pessoa física. E aí acabei tendo uma visão logo novo de banco. Eu falei, cara, puta, esse negócio é legal, né? A infraestrutura de mercado. E naquela época tinha muita competitividade no sistema financeiro brasileiro, né? Tinha muito banco. Depois teve uma consolidação. E aí, depois eu fui morar fora, fui fazer um estágio. Quando eu voltei, falei, cara, meu negócio é mercado financeiro. E aí entrei
trabalhei numa empresa de tecnologia, fiquei no Banco ABN, depois um tempão num projeto, depois fui para outros bancos, quando trabalhei numa startup que mexia com essa parte de recebíveis, né? A gente fazia venda de recebíveis para fundos de investimento de direito creditório, e aí acabei virando CTO, COO lá, a gente fez a solução, e em 2005 eu fui convidado para trabalhar num fundo em Londres e acabei indo para Londres. Foi a primeira experiência de trabalho internacional e trabalhei nesse fundo, e esse fundo fazia tudo, né? A gente operava mercados globais, mais de 30 países, commodities, operava ativos alternativos. E... Você operava tudo também? Não, eu fazia a parte de COO e o Chief Risk Officer, então a gente olhava a operação e entregava para os traders. Eu não operava diretamente, mas o fundo, né, em todo. E aí a gente, nessa época que minha cabeça abriu muito, né, para a parte de investimento, a parte de trade, de FX. E aí veio a crise de 2008. A crise de 2008 pegou pesado, né? Acho que a maioria, quem estava lá na época, sofreu. A gente, por sorte, ou por, vamos dizer assim, ter trabalhado duro, o nosso fundo não perdeu dinheiro na crise de 2008, a gente acabou o ano positivo. E foi nessa época que a gente fundiu com o BTG. Foi assim que eu fui parar no BTG, foi 2008. E aí voltei logo em seguida, voltei para o Brasil. O BTG tinha mais presença aqui. E aí lá no BTG teve uma história, acho que bacana. Fiquei lá 12 anos, onde a gente... eu cuidei globalmente das partes de operações de tecnologia, né? Então, a gente teve uma cobertura muito grande de várias coisas lá, né? Abrimos banco em Chile, Colômbia, Peru, México, operação nos Estados Unidos, operação de commodities. Então, foi bastante intenso. Inclusive, a mesa de cripto lá, que a gente ajudou a montar. O Portilho é o head lá hoje, né? Então, a gente teve uma participação ali. Então, eu lembro das primeiras vezes que eu ficava conversando com o banco, a gente tem que operar cripto, a gente tem que operar cripto. Era meio proibido falar disso em banco lá atrás, né? O fundo londrino operava cripto? Não operava. O que se olhava em termos de ativos alternativos? Algo que a audiência vai conhecer aqui ou só coisas muito obscuras? A gente tradava muita commodity, copper, né? Cobre, eu tradava lítio, uma série de ativos que as pessoas comumente não operam. Ouro, muito ouro, a gente operava bastante ouro, né? Ações de empresas, CDS também. Então, assim, era bastante diversificado a carteira. A gente olhava onde que tinha oportunidade de grandes distorções de preço para a gente poder comprar barato, vender caro, ou vender caro e recomprar barato, né? Então, era um pouco da estratégia que tinha. Tenho duas perguntas de curiosidade sobre a trajetória que tu contou aqui. A primeira, menor, lá no começo, tu falou que o cenário entre bancos era mais competitivo no começo e depois houve uma grande consolidação. Teve algum driver para essa consolidação aqui no Brasil? Eu acho que teve no primeiro... Acho que foi seguido assim... Na final da década de 90, começo de 80, teve uma consolidação no mercado americano. O mercado americano hoje tem 5 mil bancos, antes tinha 15 mil. O Citibank, o Chase, eles compraram e consolidaram muito, e o Brasil meio que seguiu essa tendência. Na época, você tinha muito banco estadual, né? Então, aqui em São Paulo, você tinha o Banespa, o Santander veio e comprou, né? E aí, você teve alguns bancos que nesse meio do caminho quebraram, né? Então, o Bamirindos, o Nacional. Então, houve uma consolidação. Os bancos regionais, né, também foram comprados por Bradesco, por Itaú. E aí, o próprio depois, né, já foi mais para frente, no meados de 2000, o Itaú fundiu com o Unibanco, né? Então, você pega o primeiro e o terceiro banco, né? O Bradesco era o primeiro banco, o Itaú era o segundo e o Unibanco era o terceiro. O segundo e o terceiro fundiram, ficaram muito maior, né? Então, você teve essa consolidação do mercado. E, obviamente, que depois, mais recentemente, você teve o aparecimento dos neobanks, né? Dos bancos que não tinham agência. Nubank é um grande exemplo, né? Que fez um sucesso, mas você tem o Neon, você tem o próprio Inter. Então, você tem alguns bancos que surgiram num ambiente regulatório mais favorável, que era como instituição de pagamento, criando um cartãozinho de débito e crédito, com uma experiência de usuário muito boa, né? Então, o mercado brasileiro foi bem interessante nesse sentido. Teve uma transformação, primeiro, consolidação dos grandes bancos brigando entre si pelos mesmos clientes, e você vendo um Nubank, um Inter, um Neon, esses bancos novos
pegando uma camada ainda de desbancarizados, né? Que acabaram, não conseguiam abrir conta no Bradesco, mas conseguiam baixar um app e ter um cartão, né? E acho que foi um sucesso. E aí, obviamente, que depois, com os últimos 5 anos, o Pix trouxe mais gente para esse mundo, né? Então, foi uma transformação grande aí no mercado financeiro brasileiro nos últimos anos. Eu imagino que se você pegar um gráfico que mostre quantos bancos o brasileiro médio tem, esse gráfico deve estar em alta, numa alta quase que ininterrupta. Você diria que sim ou não? Assim, você pega alguns bancos, né? Acho que tem esses dados mais, assim, em grandes números. O Itaú tem 90, 100 milhões de contas, o Bradesco tem 65, o Santander 50, o Nubank 100 e poucos. Então, cara, a população brasileira não tem 1 bilhão de pessoas, né? Então significa que cada cliente potencialmente tem 2, 3 contas em banco, né? Mas não necessariamente tem um conceito de principalidade, né? Ele fala, eu tenho 2 contas porque talvez tenha um crédito numa, uso um cartão numa outra, mas geralmente as pessoas consolidam, né? Usam uma conta principal ali, onde recebe o salário, onde tem os pagamentos, né? Então, eles até, no banco usam o conceito de principalidade, né? O foco hoje não é abrir a conta, é você ter a principalidade do cliente ali, né? Você conseguir trazer o banco sabe que você vai ter mais de uma conta, mas se você tiver a principalidade com ele, é onde o fluxo vai acontecer, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que mudou bastante aí nos últimos tempos, né? Giriba, entre todas as suas wallets de cripto, qual que tem a sua principalidade? Nossa. Rabi, com certeza. Rabi? Com certeza. Olha lá, se concentra lá na Rabi. Mas eu gosto de testar novas, né? Eu acho que a gente, como bancos eu também tenho, acho que várias contas em vários bancos, mas carteiras eu sempre testo alguma nova, porque pode ser horrível, mas vai que é melhor que a anterior. Então eu acho que é sempre essa questão de experimentar coisas novas. E acho que a fidelidade a uma carteira de cripto é bem menor do que a um banco. Sim, né? E é uma coisa pouco explorada. A gente não tem um bom programa de pontos ou um bom programa de incentivos para uso de carteira hoje em dia. Talvez a Phantom esteja tentando começar isso, mas ainda muito longe do que você vê em bancos. Né? Exatamente. A segunda curiosidade que eu tive quando você traçou sua trajetória aqui, Marcos, foi sobre a crise de 2008. Você falou que o fundo nem perdeu dinheiro. O que tu consegue recolecionar sobre aquele período? Cara, assim, o mundo vive em ciclos, né? Alta, baixa. Bom, quem tá em cripto, eu tô em cripto desde 2014. Já peguei 4 bull markets, né? E depois 3 winters aí pesados, né? Os invernos de cripto, para quem sabe, né? É time de construir. E no mercado financeiro, a gente pegou o bottom do bottom, né? Então, acho que tinha um excesso de liquidez no mercado, muito dinheiro, né? E aí eu vou fazer uma analogia com o mercado de cripto, né? Excesso de liquidez, então tinha muito dinheiro sobrando. Então, com isso, ativos ruins, né? Ficam mais caros. Então, você fala assim, cara, eu nunca compraria normalmente esse ativo, esse mortgage aqui, asset-backed ABLs, ABTs que eram o SBOs, né? SMO, Security Mortgage Obligations, cara, uns ativos que você fala, cara, só que ele pagava em dólar 25% ao ano. Mais que Terra Luna. Mais que Terra Luna, né? E aí, o Terra Luna, a gente perdeu um dinheirinho lá, porque assim, era 20% ao ano, né? O Terra Luna, para quem tinha um pouco de dinheiro lá, tinha que fazer, né? Você tinha que alocar, né? Enfim. Então, aí você olhando, né? Puta, o mercado comprou um monte de coisa que não prestava e uma hora a conta chegou, né? E aí chacoalhou o mercado financeiro. Grandes bancos quase quebraram por questões de ter esses ativos nos balanços que não valiam nada, de ter emprestado, acho que o pior, né? Emprestado dinheiro para os clientes para um ativo que não valia nada. Terra Luna, os tokens da FTX lá foram a mesma coisa, né? Eu tinha um token que aparentemente valia 10, eu depositava ele num landing pool, emprestava dinheiro, mas o token valia 1, né? Então, puta, isso quebrou meio que o sistema. Você pega a abundância de liquidez, acho que em 2017, 17, né? Você teve o boom de ICOs, 16 para 17, né? Cara, naquele ano foram 35 bilhões de dólares investidos em ICOs. Foram mais de 3.500 ICOs. 99% virou pó. Eu lembro, eu aloquei um monte de ICO, vendia, tal. Cara, o Alex, né, que é o cofundador da Parfim, montou o CoinSchedule, que era o maior portal de ICO do mundo. Ele listou lá 2.000 ICOs. Né? Ele era o CEO lá, fundador. Ele fez um algoritmo que identificava se o projeto era sério ou não era, e sobre o risco e conta e risco da pessoa investir ou não, né? Então, assim,
você tinha um excesso, né? Você teve um rally 2016, 17, Bitcoin bateu $20 mil. Para quem... Eu entrei e comprei os meus primeiros 600. Quando bateu $20 mil, você fala, cara, o que eu vou fazer? Aí você pegava aquele excesso de liquidez gerado e comprava coisas alternativas, né? Assim, todo mundo, assim, quem tá no mercado, a gente fazia muito isso, né? Não tudo, mas uma parte, você pegava e comprava. Esse projeto novo aqui, bota aí $5 mil, $10 mil. Aí, de repente, virava 50 mil, 100, o que seja, né? Na época era isso. Então... Ainda mais depois da Ethereum ter condicionado todo mundo a esperar isso, né? Esse comportamento de um projeto novo, legal, recém-lançado. Exato. Então, assim, foi um... Então, assim, quando você olha, fazendo analogia, né? Na crise lá de 2008, você tinha um monte de ativo ruim, mas você tinha um excesso de liquidez gigantesco. E esse excesso de liquidez fez com que as pessoas comprassem ativos ruins. 2017, no mercado de cripto, você tinha um excesso de liquidez. Tinha gente que ficou milionário, bilionário, e aí começou a falar, onde que eu boto esse dinheiro? Aí tinha um ICO aqui, o cara vai, bota aí $100 mil, $50 mil, e no final as pessoas alocaram 35 bilhões, né? Acho que se tiver um track record aí do que daqueles projetos de 2017 estão vivos hoje, cara, não sobra muita coisa. Que deram certo, eu não consigo falar nenhum. Nenhum, não me lembro. BNB foi dessa época, tá? BNB deu certo. Não. Mas assim, que eu consigo lembrar. Não, deu muito certo, ajudou a financiar a Binance. Sim, exato. Mas acho que eu não consigo lembrar de tantos. Curioso. Mas não teve um dia que tenha ficado na sua memória? Um cara que chegou gorfando e que bateu com a cabeça na janela? Teve um dia que a gente tinha uma exposição na Goldman Sachs, e o Goldman Sachs era o melhor banco, né, de investimento no Prime Broker, e aí o CDS é o Credit Default Swap, é o que mede mais ou menos o tamanho do risco do banco, né? E aí o CDS da Goldman Sachs tradava de 0 a 5 mil, tradava 80. Isso significa que o risco dele era 80 basis points acima da taxa básica de juros. Então, 80 era super, assim. O Brasil tradava 300, né? O CDS de Brasil. De repente, o CDS de Goldman Sachs começou 200, 250, 300. E a métrica do mercado era assim, passou de 500, vai quebrar. Porque não tem como ele ter esse cost of funding, esse risco. E bateu 500 e pouco, né? E não quebrou porque o governo fez o bailout. Se tivesse quebrado, talvez o mundo seria diferente hoje, né? Porque aí o governo americano foi lá e salvou os bancos com uma injeção de dinheiro que talvez não existisse, mas botou dinheiro e salvou. Mas eu lembro que esse foi um dia tenso lá, porque você começou o dia com um CDS a um pouquinho mais, na média era 80, foi para 150, aí de repente você vê 200, 300. E a gente media isso online, né? A gente tinha dinheiro lá, o fundo que a gente operava tinha dinheiro lá. Então, a gente não conseguia sacar. E aí aquela meio corrida bancária, né? Então, isso me marcou muito. Bizarro. Mais ou menos, aí fazendo uma analogia com o nosso mundo de cripto, quando surgiu as notícias da FTX, quem tava lá e tentou sacar o dinheiro da FTX, né? Aconteceu, cara. Você tava lá nesse dia? Eu tava. A minha sorte, a gente tinha, eu e o Alex, a gente tinha uma estratégia de trading, de um modelo de algoritmo de trading de algumas moedas, e a gente deixava, e a gente usava a FTX como uma das exchanges para operar. Era boa a desgraçada, né? Era boa. E a gente fazia os trades tudo via API, era o robô, ficava 24/7 operando, né? Fazendo arbitragem. E aí a gente tava com a Parfim bombando, a gente falou, cara, não temos mais tempo de atualizar o algoritmo, mudar os parâmetros, vamos parar. Aí eu parei e eu peguei e saquei uns bitcoins de lá, e aí fiquei com um pouquinho assim, né? Eu tinha minhas paranoias, eu nunca deixava dinheiro nas contrapartes, né? E aí me salvei, assim, mas perdi um pouquinho de dinheiro. Quer dizer, recuperei agora, recebi aí uns trocos de volta. Assim, troco de volta, os caras pagaram em dólar, né? Não no ativo. Então, para quem tava lá, viu? Mas a plataforma da FTX era boa, né? Sim. Era tirando os problemas de fraude, etc. Tirando tudo, né, que aconteceu. Tirando a história completa. Mas vamos completar a tua história pra gente falar mais de Parfim e de cripto. Então, em que momento que o Bitcoin apareceu na tua vida? Foi quando tu tava em Londres ou não? Não, foi um pouco antes. Tem uma história engraçada lá. Em algum momento fui CTO do banco, e aí a gente tinha um cara que trabalhava com a gente, chamava Matt Canning, lá nos Estados Unidos, era o head de tecnologia. Era um cara bem geek, assim. A gente foi numa conferência da Amazon. A gente foi um dos primeiros bancos no mundo a botar um sistema produtivo na AWS, né? Ou BTG.
E Fazia o que o sistema? era um sistema era um RP, era um SAP for HANA, que era um novo modelo do SAP na AWS para divisão de commodities, né? E aí, a gente ganhou um prêmio lá em Las Vegas, na AWS. E aí, e ele ficou mexendo, cara, você tem que comprar isso, você tem que comprar isso. Eu falei, cara, o que é isso, Matt? Ele falou, é Bitcoin. Eu falei, cara, esquece Bitcoin, não vou comprar. Ele falou, compra. E aí eu falei, como é que eu faço, né? Aí eu abri uma conta na Poloniex, que era uma exchange na época, acho que nem muita gente conhece. E passei meu cartão e comprei. Falei, mas quanto que eu compro? Ele falou, compra o que você quiser, compra aí. Aí eu comprei, eu lembro, $2.000. O dólar tava na época $2,40, $2,50. Aí comprei $2.000 de Bitcoin, né? Foram 3,21 Bitcoins. Nossa. Eram 600 e poucos dólares cada um. E aí, cara, assim, ele falou, mas você tem que ler isso aqui. Ele me mandou o white paper do Satoshi. Quando eu li o white paper, eu lembro que assim, fez um tique no meu cérebro falando, cara, essa tecnologia é animal. Isso aqui tem o poder de transformar o mercado financeiro como a gente conhece. E aí comecei a estudar blockchain, a olhar. Aí depois comprei Litecoin. Sua primeira shitcoin foi a Litecoin. Litecoin. Então. Aí depois comprei XRP, né? Cara, cheguei a ter XRP pra caramba, porque o XRP foi um negócio interessante. Foi a primeira blockchain que falou, vou replace o Swift, que era aquela minha tese, cara. Os caras, aí tinha alguns bancos, na época o Santander, outros bancos investiram na Ripple, né? Aí eu falei, cara, tá acontecendo. Primeiro momento, it's happening. Sabe o que eu falei? Tá acontecendo. O mercado financeiro vai adotar esse negócio, anúncio, né, dos bancos investindo na Ripple, e o cara com uma promessa de pagamento, só que eles erraram na época, porque eles fizeram um negócio meio que você não paga com uma moeda volátil, né? Mas assim, pra mim, eu acompanhei o negócio saindo de 0,001 para $2, né? No hype de 2017. Aí, cara, você vai operando, né? Você vai botando, aí depois Ethereum, comprei Ethereum $10, né? Você começa a olhar o ecossistema como um todo e aprendendo mais. E acho que aí veio as teses, né? Veio as ondas, né? Então, 2016, 2017 foi o hype dos ICOs, né? 2018 ficou meio de lado. 2019 veio a partir dos protocolos de DeFi, né? Que deram aquela bombada. E aí, eu acho que nesse mesmo momento da bombada dos protocolos DeFi, né? Especialmente os landing pools, né? Vieram aí as stablecoins. As stablecoins começaram a ganhar muita força, porque você depositava Ethereum, tomava ou Bitcoin, tomava stablecoin e se alavancava e entrava no trading, ou comprava mais, se alavancava, né? Então, você começou a ter... Veio a parte de yield farming, né? E de busca por rentabilidade. Assim, você acredita que a moeda valorizar, você não quer vender. Então, você buscava remunerar aquela moeda parada ali de alguma forma, né? Então, eu acho que isso aí foi mais uma tese que no mercado financeiro... Você também, eu tenho um monte de ativo, eu tenho ação, não quero vender ação. Acredito que a ação da empresa X vai valorizar, não quero vender, mas às vezes eu tô precisando de dinheiro. Hoje você não tem mecanismos de pegar aquela ação, colocar num lugar seguro e emprestar dinheiro contra ela, né? Mas dá para emprestar diretamente, não dá? Dá, mas não é... Não é tão fácil assim? Não é tão fácil, né? Compra ação numa corretora A e fala assim, me empresta dinheiro contra essa ação. Não consigo. Então transfere da corretora A para B, que a B vai me emprestar. Cara, é praticamente impossível, né? Então, hoje em dia, né? Então, a gente acredita muito que quando você olha a tecnologia aplicada, né? A tecnologia blockchain, que hoje acontece no Web3, aplicada ao mercado financeiro, é muito poderoso. Né? Dessas narrativas todas que tu testemunhou, tu diria que a que mais te encantou foi a de finanças descentralizadas? Eu acho que sim, eu acho que são duas, né? Eu acho que a stablecoin, com certeza, porque é a primeira vez que você pode falar, cara, eu tenho uma forma de pagar mais eficiente. Então, a partir do momento que as primeiras stablecoins foram lançadas, né? Na época era Paxos, a própria Circle, né? USDC e a Tether, elas resolveram um problema, né? De você não conseguir usar uma cripto no pagamento, né? Imagina, eu lembro na Ripple, na XRP na época, você comprava a XRP, era 20 centavos, aí você comprava, sei lá, $100 mil. Para transferir, chegava lá 95, porque a moeda caiu ou subiu, né? Se subiu, tudo bem, mas, sim, você não consegue fazer isso no dia a dia, né? Mesmo Bitcoin, né? Então, outra coisa, o custo de rede era inviável nesses hypes, né? A transação de Bitcoin custava $15, né?
Então, você não consegue fazer isso. Quando as stablecoins surgiram em alguns protocolos, você fala, cara, esse é o... Tá aí, o primeiro app, né? Depois, com o avanço das stablecoins, vieram esses lending pools, os DEXs, né? Então, acho que aí que foi para mim a grande virada de chave. Falando, isso aqui funciona, né? E acho que os ICOs também, apesar de 99% não ter darem certo, acho que provou que você pode representar um ativo on-chain e esse ativo ser distribuído globalmente, né? Sem barreiras, sem fronteiras, de forma descentralizada. As pessoas... Você podia comprar em qualquer lugar, né? Não tinha muito... Hoje, com questões regulatórias, tem um pouco mais, né? Mas era formação de capital global. Tu podia incorporar de qualquer lugar do mundo e pegar dinheiro de pessoas de qualquer lugar do mundo, né? Exatamente. Então, puta, isso aí, para mim, para quem trabalhou no mercado financeiro e ajudou muita empresa a emitir dívida, emitir ação, né? Você olhava e falava, cara, essa tecnologia pode potencializar esse mercado aqui de maneira... astronômica, né? Eu lembro do ICO do DDAO, para mim foi um momento pivotal, de eu entender que, caraca, os caras, um time distribuído pelo mundo, tá captando dezenas de milhões de dólares, vão investir esse dinheiro de forma democrática, pró-rata, com votos das pessoas, e depois, se gerar retorno, ainda vão devolver. É que no meio da história eles foram hackeados e não chegaram a operar, né? Mas foi aí que a minha chavinha virou de que ICO só estavam começando. E de fato, passaram por várias mutações, mas até hoje você tem times lançando seus tokens e vídeo o caso da Pump Fan aí hoje, essa semana, né? Que fez um produto que gera receita pra caramba e mesmo assim tá lançando um token e arrecadando dinheiro globalmente. Foi 600 milhões de dólares em 2 minutos. Foi muito rápido. Voltando ao BTG, e aí? Como é que quem começou a mesa lá? Você estava lá quando essa mesa foi iniciada e o que fazia no começo? Não, era muito arbitragem. O Portillo, que é o André Portillo, né? Que é o head lá, ele opera muito bem isso aí. Acho que há anos, né? Acho que ele começou em 2017. Porque eu cuidava dos times de operações de tecnologia, então a gente entregava a infraestrutura. E nessa época, como eu já estava uns 3, 4 anos operando cripto na física, eu tinha bastante ideia então, o BTG fez a mesa, tem até hoje, né? Hoje tem a Mint lá, mas eles têm a mesa proprietária. Faz tempo que eu saí, já faz 5 anos, então não sei como é que tá o volume, se estão operando frequente, mas devem estar conhecendo o banco, eu acredito que devem estar. Foi um dos primeiros bancos a fazer isso, né? Acho que o Portillo fez um negócio legal também lá, ele fez um dos primeiros STOs do mundo para um banco, né? Eles fizeram aquele HITBZ, que era um token lastreado em ativos de distressed, então o banco sempre foi bastante inovador nesse sentido de operar cripto, fazer um STO. Então é bem interessante. Na época, né, para quem lembra, eu lembro que a gente tentou abrir a conta da Parfin em alguns bancos, era, você mexe com cripto, fechavam a conta. A gente vende tecnologia, não é cripto, é tecnologia para os clientes operarem cripto, mas a gente não faz cripto, a gente tinha que fazer tanto que a Parfin no Brasil era Parfin Pagamentos, né? Você faz Parfin cripto, você não conseguia abrir conta em banco, né? E aí você saiu de lá do banco para fazer a Parfin? A gente saiu para fazer a Parfin. Como que você encontrou os sócios fundadores? Então, os 2 sócios estavam lá em Londres na época, né? E a gente se conheceu. Um deles trabalhava no banco também. E aí o Alex tinha saído do CoinSchedule, depois daquele... Como que ele saiu? Fiquei curioso agora. O CoinSchedule atingiu um hype. Aí em 2018, com o inverno, o mercado parou, né? Não teve mais ICO. Sim. E aí não tinha como sustentar, o site parou. Parou. 2018 e até meados de 2019 não tinha nada. Então, final de 2018 ele decidiu fechar. Ele falou, cara, não faz sentido. Ele chegou a ter 30, 40 pessoas. Que loucura, foi a zero. E não tinha mais receita, né? Então, porque a receita era quando a pessoa listava um ICO, paga. Na época chegaram a valores estratosféricos. Para quem lembra, custava em alguns sites 250, 300, 400 mil dólares. Sim. Né, para você poder listar. Então, ou o supply do token. O cara fala, olha, vou emitir um token aqui, fica com 5%, 10%. Louco como esse mesmo modelo de negócio até hoje rola, né? Nesse ciclo foi a Dex Screener e as outras listadoras de moedas lançadas direto on-chain, né? Mas é o mesmo modelo, pagar para promover a moeda. E aí a gente tinha um amigo comum lá, que era do Crypto Compare, o Charles Hayter, que é um cara lá em Londres. Eu fiquei em Londres quase ao todo 10 anos, né? Então acabei conhecendo bastante gente lá.
E ele falou, pô, você precisa conhecer o Alex e vice-versa. Aí a gente já conheceu. Aí no primeiro dia que a gente... Porque o Alex é bem técnico, ele fez antes... o Alex minerou Bitcoin em 2012, 13. Depois ele entrou no Ethereum ICO. Ele conheceu o Vitalik lá no Bitcoin Talk nos Estados Unidos. Ele era um dos poucos... Tinha aquele fórum Bitcoin Talk, que entrava um cara... Roger Ver. Tinha uma série de caras bem das antigas, né? Que entravam e o Alex fez parte do Bitcoin Talk lá atrás. Depois ele fez wallets de NXT, de Waves, de uns protocolos que eram top 5, top 10 lá atrás, né? Que acho que pouca gente conhece hoje em dia. E aí ele montou o CoinSchedule, que bombou, né? Chegou a ter, tinha 10 milhões de visitas por mês, né? De usuários. Que louco. Entrando no CoinSchedule. Aí depois ele saiu, porque o negócio morreu. E aí a gente se encontrou e falou, vamos fazer alguma coisa, e foi assim, né? Então, é interessante, porque ele é bastante técnico, crypto OG, e a gente trouxe essa visão, apesar de eu ter entrado em cripto também lá atrás, essa visão mais de mercado financeiro, de como a gente usa a tecnologia para ganhar atração nesse mercado aí, né? E a proposta da Parfin sempre foi a mesma desde o começo, ou teve alguma pivotagem grande? A gente já teve... Não, acho que a ideia inicial, né, era fazer uma stablecoin regulada em Londres. Olha. Pegando uma licença de EMI, isso foi meados para o final de 2019, e aí o que aconteceu? Nessa época, a Facebook anunciou a Libra, né? E aí todos os reguladores do mundo caíram matando, porque eles falaram, como assim? O Facebook tem 1,5 bilhão de usuários, o cara vai fazer uma moeda aqui que vai ter um risco de soberania de alguns países, né? E aí, meio que a ideia da stablecoin nossa meio que morreu, né? A gente falou, cara... Só que a gente sabia que para fazer stablecoin, você precisava de um sistema de wallet, você precisava do sistema de liquidez, de conversão, de integração com diferentes blockchains. E aí a gente focou nisso. A gente focou em falar, vamos fazer a tecnologia, até porque se os bancos forem adotar isso, eles vão precisar dessa tecnologia. Então a gente foi a primeira pivotada ali, mas que nem saiu do papel no final, né? Porque essa questão regulatória pegou lá atrás. Quem que foi o primeiro cliente, você lembra? Cara, foi um fundo, ATM Trading, do Hugo, puta parceiro nosso, e comecinho de 2021, tá tudo bem, foi comecinho de 2021, a gente ficou 2020 construindo, né, veio a pandemia, a gente montou o time de desenvolvimento, a gente começou efetivamente, eu lembro, em fevereiro de 2020, e aí ficamos desenvolvendo, a gente, 6 meses depois a gente tinha um protótipo, ele começou a usar, e aí depois foi o primeiro cliente que a gente teve. E aí, acho que 2021 a gente focou em trazer outros clientes, mas 2022 foi o ano que a gente né, que a gente pegou a B3 como cliente e outros bancos maiores, né? Antes de você contar o que você faz para a B3, o que a Parfin faz para a B3, que acho que é curioso, o que a Parfin faz? Quais são os produtos da Parfin? A gente estava conversando aqui, mas estava em off antes do podcast começar. Então... A gente fez um produto que a gente chama de Parfin Plataforma. A gente, na realidade, ele tem uma solução completa de onde bancos, instituições financeiras, fintechs, plataformas de investimento conseguem oferecer qualquer ativo digital para o cliente final. Obviamente, cripto é um core, então o cliente final entra lá no app de um banco, consegue comprar Bitcoin, Ethereum, o que quer que seja, né? Então, isso toda vez... O banco pode emitir o seu próprio token também, ele vai olhar na plataforma, então a gente já fez caso de tokenização de CDB, de duplicata, de outros ativos, né? E stablecoins. Na parte de stablecoins, essa plataforma, hoje ela conecta com mais de 20 contrapartes para pegar liquidez, tem câmbio automático. Então, na parte de stablecoin, você faz um Pix e converte em USDT, por exemplo, automaticamente. Então, tem banco já usando isso para fazer pagamento de comércio exterior. Então, um cliente chega para o banco e fala, olha, eu estou importando um navio de produtos da China, o chinês pediu para pagar nesse negócio aí chamado USDT. Como é que eu faço? Eu quero fazer o câmbio com você, mas ele não quer mais Swift. Ele nem me deu o Swift. Aí o banco fala, tudo bem, eu estou usando aqui a Parfin por trás, eu converto o real em USDT e aí faz o pagamento da importação. Então, esse é um mercado que está crescendo muito, né? Pagamento de importação e exportação, pagamento ou recebimento, né? De importação e exportação com o stablecoin. Esse é um foco grande que esse produto tem na plataforma hoje. É o Crypto as a Service e é a parte de... lembrando que a gente não faz a custódia, né? A gente entrega a tecnologia para o banco fazer, né? Então a gente é uma infraestrutura, né, de tecnologia. É o B2B, como você falou, né?
E aí, a gente, há 3 anos atrás, a gente viu que tinha uma oportunidade de fazer um blockchain para banco. Um blockchain que fosse desenhado com regras de compliance, etc. Aí veio a Rails, né? A Rails, a gente começou a desenvolver 1 ano e meio, onde a gente colocou alguns primitivos de privacidade, etc. A primeira parte da Rails foi o que a gente chama de Rails Private Networks. Você instala dentro de casa o banco ou um grupo de bancos e você consegue transacionar com privacidade. A gente modificou, né? A gente é um fork do Ethereum, a gente fez a EVM compatible, a gente mudou o banco de dados para ficar com 10 mil transações por segundo. Então, essa rede a gente já tem, né? O Banco Central está testando para o Drex, a nossa solução. A gente vai começar a fase 3 agora. A gente tem a rede da Núclea, que é uma maior infraestrutura de pagamentos do Brasil, né? A Núclea. E que tem uma rede lá de tokenização de duplicata. Tem uma outra que a gente está lançando agora, vai anunciar aí O que a Núclea faz exatamente? A Núclea, ela pegou a Rails Private Network, instalou lá, eles chamam de Núclea Chain. Então, a tecnologia é toda nossa. Então, os bancos, as instituições financeiras que querem registrar a duplicata, porque a duplicata é um título de crédito, né? Sim. Então, você é uma empresa, você vendeu alguma coisa, aquele nota que você vendeu, ela pode se tornar uma duplicata, né? Que é uma emissão da empresa contra um receber que a empresa tem. Então, hoje você tem que, para você vender essa duplicata e antecipar o dinheiro, imagina o seguinte, eu fiz uma venda da minha empresa e o cliente vai me pagar em 60 dias, R$1 milhão. Eu posso pegar, registrar aquela duplicata numa central registradora e vender para um fundo. Olha, aquele R$1 milhão, se você me pagar 950 agora, eu aceito antecipado. E aí depois o fundo recebe lá. Esse mercado é gigantesco no Brasil, né? O que a gente fez? A Núclea fez a infraestrutura e está permitindo, quando você vai registrar a duplicata, você tokeniza ela. E aí isso é vendido para fundos de investimento. A gente tem mais de R$300 milhões de duplicata tokenizada em produção. São 26 mil duplicatas, né? Então o mercado está crescendo. Numa chain da Núclea que tem consenso local, basicamente. É consenso local, a gente fez toda lá. E que usa o Node que vocês fizeram. Que usa a Rails a Private Network, exatamente. E aí a Núclea agora está olhando para começar a descentralizar, trazer outros parceiros ali para rodar Node da rede, assim por diante. Então, de novo, é uma rede porque a gente acredita muito nesse surgimento de redes de propósito específico. Só que agora a gente está lançando a Rails Public Chain. Né? A Public Chain, essas Private Networks conectam direto na Public Chain, porque o cara pode fazer, tudo bem, eu tokenizei 100 mil duplicatas e encapsulei ele num certificado de recebível, que é muito comum. E vou vender esse certificado de recebível na pública. Então tem outros casos. A pública a gente está olhando para fazer on-chain FX. Então você tem as stablecoins em real, você pode trocar, a gente vai criar agora na Public um AMM, um Automated Market Maker, com pairs das stablecoins em real para as stablecoins em dólar. USDT, né? USDT é o que tem mais liquidez aqui hoje em dia no Brasil, né? Então, mas a gente vai aceitar todas as outras moedas. Então, a Public Chain, algumas das diferenças. A gente está fazendo assim, você tem que gerar um atestado de que você tem conta num banco. A gente está usando o Open Finance, então lá quando você for abrir uma wallet, lá, o seu MetaMask, vai vir um pop-up e fala assim, olha, para conectar a Rails Public, gera um atestado, escolha o banco que você tem conta, Nubank. Aí a gente via Open Finance, a gente traz um atestado de que você logou e você tem as credenciais lá sem transmitir qualquer informação sua, né? E aí a sua wallet vai estar verificada. E outras coisas que a gente está fazendo mais desenhada para que os bancos se sintam confortáveis em usar essa rede para tokenizar ativo, para permitir que os clientes usem lending pools, né? Então, eu acho que essa é um pouco da ideia que a gente está fazendo na Public Chain. Legal. Você ia fazer uma pergunta mais cedo que eu te interrompi ou não? Sim, eu ia perguntar como que vocês conseguiram, voltando para Parafim ainda, tá em 21, 22, como que vocês conseguiram ter escala depois do primeiro cliente? Cara, a escala é relativa, né? Então, quando você tem e você cadastra mais 2, você triplicou, né? Mas eu acho que o processo de venda para B2B é muito mais lento, né? Então, eu acho que a escala não é medida assim, né? Com o número de clientes, mas também o tamanho do cliente. Então, quando a gente onboardou um cliente grande, o cara tem 65 milhões de contas. E aí,
a gente mede o seguinte, ó, desses 65 milhões, tem 1,5 milhão operando cripto na nossa plataforma. Puta, é coisa pra caramba. É 3% do banco, né? Então, porque assim, não acha que porque o banco tá oferecendo cripto, 100% das pessoas vão operar. Tem gente que nem sabe, nem quer, né? Geralmente, assim, se tem gente que opera ação, o cara tá mais propenso ao risco de operar cripto. Porque nem todo mundo gosta. Tem gente que é conservador, tem gente que não compra, né? Óbvio que a geração mais nova, ela vai e opera cripto, né? A gente tem lá o NG Cash, é cliente nosso. O NG Cash é um banco de adolescente, tem 7 milhões de clientes, acabaram de levantar, parabéns lá pra turma, eles acabaram de levantar um Series B, 26 milhões de dólares. Então, assim, você tem um índice maior, é quase 10% do banco opera cripto, porque garotada nova quer operar, mas é tudo valor pequenininho, né? Você pega, o cara tem lá R$20, R$30, R$40, não é investimento, né? Então, a gente enxerga isso, mas você tá dando acesso, né? Acho que o importante é isso. Um banco gigante, 60 milhões de clientes, está dando acesso a um investimento alternativo para os clientes finais, né? Boa. Eu tenho uma curiosidade, vou fazer o papel de advogado do diabo aqui, senão a audiência não vai me perdoar depois. Você falou que está em cripto desde a época que XRP recebeu os primeiros investimentos, as primeiras blockchain for banks. Você já viu 200 mil hyperledgers e blockchains permissionadas para bancos do gênero. Além de um business development muito bem feito e casos de uso legais, que nem esse que você exemplificou das duplicatas, o que a Rails tem de diferente? Eu acho que a gente criou esse ecossistema IVM onde você, sim, pode ter a sua rede privada, mas ela conecta com a pública, e a pública é esse agregador de liquidez, onde a gente está trazendo esses primitivos para que os bancos se sintam confortáveis em usar, né? E aí, alguns bancos vão ser validadores, a gente está com uma lista aí da rede pública, então isso traz mais confiança. O banco é um validador da rede, né? E acho que o fato, um dos diferenciais é esse, das wallets serem KYC tested, né? Testados. Porque se dá algum problema, imagina assim, um banco emitiu um certificado de depósito. Esse negócio foi hackeado, sumiu. O cliente dele vai falar, pô, mas peraí. Né? Então, a ideia é que você tenha um ambiente um pouco mais seguro para que esse ecossistema possa ser usado. Então, a gente está discutindo com um banco, com 3 bancos, na realidade. Eles querem fazer um lending pool, um smart contract, um lending pool, onde o banco A vai aceitar certificado o CDB do banco B e do banco C para dar um empréstimo contra. Hoje você não consegue. Se você compra um CDB de um banco, você não consegue pedir dinheiro com o banco, porque você está com o mesmo banco. Agora, você tem uma linha de crédito com outro, você não consegue transferir e falar, me dá, eu tenho aqui um CDB, R$20 mil, eu preciso de R$2 mil emprestado. Né? Com uma taxa mais barata, com risco de crédito mais barato. Inclusive, a fase 3 do Drex vai ser muito nessa linha, né? Então, a gente está fazendo um dos diferenciais. A gente está construindo com esses bancos, falando assim, olha, os bancos vão ser os donos dos AMMs. E eles vão definir, olha, eu aceito esses ativos que eu vou emprestar dinheiro contra. Ou vou permitir que os meus clientes emprestem dinheiro contra. Então, acho que esse é um diferencial. Eu lembro que, eu não sei para quem acompanhou, né? A AV, né? Ele tentou fazer o AV Arc lá atrás, que era uma versão do AVE permissionada. Só que não teve tração. Por quê? Porque o mundo de Web3 falou, não, eu não quero saber de permissionado, eu não quero saber de ser identificado aqui, né? Mas assim, no mercado financeiro, a nossa proposta, né? Acho que o diferencial da nossa proposta também é o seguinte, a maioria dos blockchains, eles tentam tirar clientes do outro blockchain. Então é o Avalanche tentando tirar cliente da Polygon, a Polygon tentando tirar da Arbitrum, a Arbitrum tentando tirar da ZK-Sync, assim por diante. É uma competição de trazer liquidez do ecossistema Web3. Você pega endereços válidos do Ethereum, hoje você tem 160 milhões, 140 milhões de endereços válidos. Tô falando o seguinte, eu tenho no mundo, dados do Fundo Monetário Internacional, você tem 6 bilhões e meio de contas bancárias. O que a gente está tentando fazer? Trazer com que os bancos fiquem confortáveis de trazer esse novo mundo de clientes para esse universo de blockchain. Então eu não estou tentando pegar o usuário de uma rede do outra. A gente está tentando trazer uma nova onda de clientes para esse ecossistema blockchain. E o banco se sentir confortável. Então imagina o seguinte, um banco grande, ele emite por dia 1,2 milhões de quantidades de CDBs para os clientes dele. Unidades disso? Unidades. Todo dia.
emitindo. Cara, a gente vai lá, aplicar CDB, liquidez diária, 60 dias, 90 dias, 1,2 milhões por dia. O que a gente está falando, cara? Emite na rede aqui e você vai permitir que esse cliente empreste dinheiro contra, vai gerar mais liquidez, vai ter mercado secundário, vai ter... Então eu estou trazendo esse mundo novo que não usa blockchain, sem saber que vai estar usando blockchain no final das contas, né? Mas trazendo eficiência para o banco. Acho que essa é um diferencial que a gente está focando. Eu acho que um exemplo também do timing que talvez seja bom para vocês é uma empresa que também teve isso, foi a Prive, que também foi uma empresa que ela facilita a criação de carteiras, foi muito popularizada pelo Fringe Tech, que foi ano passado, e era um tipo de app que facilita a criação de carteira com e-mail, por exemplo, e já teve outros cases em outros tempos, mas nunca vingou, e agora eles foram recentemente comprados pela Stripe, justamente pela essa questão de melhorar a usabilidade. Eu acho que o mercado está mais maduro para conseguir aceitar esse tipo de aplicação, e a Rails, por mais que eu não seja o público-alvo, porque eu sou o público-alvo de DGEM, né? Não sou o público-alvo de banco, eu acho que é uma solução bem boa. Eu queria entender mais sobre como que vocês estão nessa terceira fase do Drex. Qual que é a relação de vocês com o Banco Central e como que envolve isso? Então, o Banco Central selecionou a gente desde a primeira fase, né, como uma das soluções de privacidade dentro da rede da Rails Private Networks. A gente fez uma solução de privacidade, que é usando o Zero Knowledge. Então, você consegue transferir dinheiro ou outros ativos sem que as pessoas saibam para quem que foi. Você sabe que houve uma transação na rede, mas você não consegue ver o valor, a carteira de origem, a carteira de destino. É tudo shielded, né? Criptografado. Obviamente que o Banco Central tem uma key viewer, ele consegue ver, né? Então a gente fez essa transação porque vários bancos falavam, tudo bem, eu quero tokenizar uma ação, etc. Mas imagina se alguém vai falar, sabe, ó, essa wallet tem... A empresa vale 1 bi, essa wallet tem 300 milhões da ação. Qualquer movimento... Bom, quem acompanha Bitcoin Whale sabe, né? Recentemente teve 80 mil bitcoins movidos aí a semana passada. Então, assim, num mercado financeiro altamente regulado, com ativos tokenizados que a gente acredita que nos próximos 5 a 10 anos o mercado financeiro, como a gente conhece, vai estar tokenizado. Ações, debentures, CRA, CRI, LCI, LCA, certificado de depósito, CDBs, vai estar tudo tokenizado. Mas você poder saber assim, ó, essa wallet aqui, cara, tá com 100 milhões, né? É incompatível com o nível de regulação e o que se espera, né? Então, nesse piloto que vocês fizeram, a hipótese a ser testada é uma hipótese na qual o Drex é lançado numa rede privada da Rails. Numa rede privada, exatamente. E aí a gente fez a primeira fase, que era um caso que era bem avançado para o Banco Central. O Banco Central, a primeira fase era, além dos pagamentos normais, né? Cliente pagando outro cliente, etc. Era cliente do Banco A vendendo um título público tokenizado para o cliente do Banco B sem intermediação. Hoje você não consegue. Hoje, né? Você fala assim, olha, eu comprei um título público lá no Tesouro Direto, através de um banco. Você vende através do banco. Então os spreads são sempre maiores, né? Agora, você imagina você poder falar assim, não, eu tô te vendendo meu título público direto. Né? Então, isso é uma revolução, né? Então, foi um caso bem testado. A segunda fase que acabou agora, faz dia 30 de junho passado, a gente também participou, foram 13 casos de uso diferente. Financiamento de imóvel, financiamento de veículo, emissão de CDB usado como colateral para empréstimo de outro banco. Então, um monte de casos diferentes, né? Câmbio com conversão em stablecoin. Então, assim, teve uma série de casos novos. A gente fez uns 5, 6 casos, né, usando a Rails, né? O sistema de privacidade e a rede permissionada. Significa, fizemos o protótipo e demonstramos lá. Demonstramos. A gente fez a parceria com os bancos ou com os consórcios, implementamos, o negócio funcionou e testou privacidade, testou escalabilidade, performance, etc. E aí o Banco Central anunciou há um mês atrás a fase 3, que é uma fase focada em tokenização de ativos que possam ser usados como colateral de empréstimo. Né? Nessa segunda fase, tiveram uns 3 casos dos 13 que foram com esse foco, provavelmente vão continuar, né? Mas na terceira fase vai ser 100% ativos tokenizados que podem ser usados como colateral de empréstimo. E quantas fases são? Pergunta do leigo. Olha, nessa grande gincana. Se parar de pé essa terceira fase, né? Talvez 2016, 2026, desculpa, caminhe para alguma coisa em produção, mesmo que seja num modelo menor, né? Mas a gente está
tá avançando bem ali nesse sentido. E de novo, vou fazer o advogado do diabo e o leigo aqui. Mas é factível esse mundo no qual o Drex é lançado numa rede privada de uma blockchain lançada por uma empresa brasileira? Eu acho que sim, porque a gente está fazendo open source, então o sistema vai ser todo open source, né? E assim, por que não a gente lançar... Eu acho melhor na de vocês do que de uma empresa gringa qualquer. Exato. Então, assim, e a gente está trabalhando, a gente fez um trabalho com o JP Morgan no final do ano passado, foi muito bom. Então a gente está trabalhando com empresas globais, a gente está numa concorrência gigante agora, a gente vai ganhar, no final do mês a gente anuncia, né? Então acho que a gente está trazendo tecnologia de ponto. O time, né, que a gente fala, a gente é brasileiro, a gente fundou a empresa, mas a gente tem metade do time fora do Brasil, então o nosso time é bem internacional, né? Parte do time de engenharia, de blockchain, de criptografia é todo fora, né? Então, mas acho que o mercado financeiro brasileiro é um dos mais sofisticados do mundo. A gente tem um profundo conhecimento. Então, a gente adapta a tecnologia blockchain para resolver os problemas que existem no mercado financeiro. Acho que é um diferencial nosso, né? E por nosso mercado financeiro ser muito desenvolvido, eu acho que a gente tem uma vantagem competitiva global. Né? Então, assim, a gente está bem confortável. Acho que tem os desafios, obviamente, de tecnologia, de performance, etc., né? Mas, e no caso do Brasil, você não precisa usar o real digital para fazer pagamento. O Pix é extremamente eficiente, né? O que o Banco Central está olhando é o potencial da tokenização de ativos para ter uma injeção de capital na economia. Então, imagina o seguinte, tem uma empresa que tem um estoque. Aquele estoque é passível de ser tokenizado, desde que seja verificado, etc. E ele pode usar aquilo para pedir um empréstimo contra, né? Ou fluxo de recebíveis, né? Acho que essa parte de recebível, como duplicata, que a gente falou, recebível de cartão, etc., é muito fácil, né, de você tokenizar e você usar como um colateral, né? De um empréstimo, né? Ou de uma linha de empréstimo maior, né? Então, com isso traz injeção de capital na economia, tende a baratear o custo do financiamento, que no Brasil a gente sabe que ainda é caro, né? Então, tem bastante coisa aí para evoluir. Muito legal. A Parfin já fez algumas rodadas de captação, levantou algumas dezenas de milhões de dólares de investidores, se eu me lembro corretamente. E em cripto o pessoal adora, pelo menos no Cripto Twitter, fazer lista elencando os cripto VCs. Aí eu queria te dar a oportunidade de falar bem de alguns investidores que você tem, mas contar um pouquinho dessa trajetória e das captações mais recentes que vocês fizeram. A gente captou ao todo 38 milhões de dólares, né? Acho que o primeiro que apostou na gente foi o Valor Capital Group, um VC americano, mas com muito foco em Brasil. Eles têm algumas histórias de sucesso em cripto. Eles entraram no Series A ou B da Coinbase, por exemplo. Né? Os sócios lá são bastante conectados no mercado de cripto americano. Hashdex aqui no Brasil. A Hashdex no Brasil, a Circle, né? Eles investiram. Então são muito fortes. Aí esse foi um pre-seed que a gente fez com eles. Depois a gente fez um seed round liderado pela Framework Ventures. A Framework é um VC de São Francisco, focado em cripto. Eles têm 1,7 bilhões em cripto. Os caras são muito bons. Assim, é outro... Né? Eles fizeram todos os DeFi protocols. Todos que você imagina, eles fizeram. Então, os caras são muito como o Vance e o Michael Anderson. São fundadores, eles fizeram uma empresa de cripto, venderam e depois focaram em usar parte do capital para injetar no ecossistema. Eles são uns vicinhos um pouco diferentes, porque eles também têm um fundo líquido, né? Então eles tradam muito a cripto dos portfólios dele para defender preço. Então, assim, tem o braço de VC, mas eles têm um braço de trading. E aí o último Series A, que foi em agosto do ano passado, foi a Parafai Capital, que é um fundo de Nova York, também 100% dedicado em cripto. O sócio lá, o Ben Forman, também muito conectado. Fez vários protocolos, Avalanche, cara, name it, né? Fireblocks. Eles fizeram investimentos relevantes no setor. E então a gente gosta, porque os caras são super reconhecidos, Tier 1 VCs e super reconhecidos no ecossistema global, né? E tem muita conexão, então sempre tem uns founders, tem evento de founders dos VCs. Eu acabei conhecendo, né, o Stanis da Aave, o Michael Anderson lá, o Michael da Shalom da Fireblocks. Assim, a gente acabou construindo um ecossistema de relacionamento importante no mundo de cripto hoje em dia, né? A gente acessa todo mundo.
Eu diria que esses dois, a Parafy e a Framework, de fato, olhando para DeFi, são dois dos que tem mais aura no Crypto Twitter, né? Sim, tem alguns que... Tipo, Paradigm também é um que tem muito. Mas não só... Esses dois são mais DeFi mesmo, né? Eles são ativos, né? Então tem galera até acompanha a carteira deles pra comprar e vender token, mas sim. Não, então, isso ajuda bastante. A gente tava semana passada, ou não, retrasada, a gente tava lá no Ethereum Cannes aí... Putz, a gente Mas você tava lá em Cannes? Tava lá. Foi legal? Foi legal pra caramba, cara. Vale a pena. Assim, quem foi pro DevCon em Bogotá, né? Que foi uma das primeiras conferências de Ethereum mais... era muito desenvolvedor, programa e tal. E foi meio que o boom de DeFi na época, né? E agora tá ficando mais institucional. Então tinha muito banco, tinha muito... Cara, então aqui é bem a nossa praia. Teve o anúncio, a gente teve com... O Arbitrum, né? A gente tá usando na Public Chain o Arbitrum Orbit, né? Que é o 2 do Ethereum. E o Steve Godfather é o CEO da Arbitrum. A gente é bem próximo deles. E eles anunciaram com o CEO do Robinhood lá. Aquele puta anúncio legal. Você tava lá? A gente tava lá. Então, no anúncio? Puta, então, assim, pô, teve bastante coisa legal. A gente foi no VIP event lá da Arbitrum também. Então, a gente tá acabando... A gente fez um relacionamento muito bom no ecossistema de cripto e essa mudança que a gente viu, né? Tá tendo esse lado mais institucional e Cannes, puta, a cidade é sensacional também, né? Então teve muito side event bom. A gente foi lá no RWA Summit, que tava muito bom também. Então... foi intensa a semana. Imagina. Esse anúncio da Robinhood, os caras deram aula, né? Deram. Foi bonito aos mundos, mas também o depois foi meio flop, né? Você lembra que... Então, porque a OpenAI e a SpaceX se pronunciaram dizendo que não são bem ações delas, exatamente. Né? Ficou meio feio. No Twitter, só vivo o Twitter, né? Sim. Então o Twitter ficou meio feio, pelo menos. Mas acho que isso aí, de novo, né? Cara, A história, pra quem não sabe, a Robinhood anunciou ações tokenizadas, ações de empresas privadas, né? As primeiras foram OpenAI e SpaceX, só que já estavam aparentemente negociáveis para clientes europeus, mas depois a OpenAI e a SpaceX se pronunciaram dizendo que os instrumentos não são equivalentes 100% ao equity delas. Foi isso o contexto. Porque no final, e é isso, assim como aconteceu em toda tokenização, né? O ativo, ele tá representado na rede, mas ele não é nativo na rede. Sim. Então a ação continua lá numa custódia de uma corretora de ação e ele só foi feito um sintético, vamos dizer assim, na rede, né? Por isso que ele falou, você tem esse sintético, você não tem direito de votar. Quem tem direito de votar é que tá lá, de votar num proxy vote, né? Numa distribuição de dividendo, né? Porque a ação tá lá com alguém. Outra coisa, a ação não tá no seu poder, a ação tá no poder de quem tem lá a conta de custódia na corretora, né? Então, assim, eles têm razão, mas... já é uma evolução, né? Sim. O cara que não teria condições de abrir uma conta numa corretora e comprar ação tem uma exposição, pelo menos, do preço. Uhum. Né? Ele consegue comprar o ativo a X e vender, espero, X mais 2, né? O Paradigma Cast agora está sendo patrocinado pela Coinbase, que é a corretora que custodia moedas de quase todos os ETFs de cripto lá nos Estados Unidos. É uma das exchanges mais antigas e mais seguras do mundo. A Coinbase está com uma condição especial na qual todo mundo aqui que ainda não tem conta lá, se escanear esse QR Code que está na tela aparecendo para vocês agora, é só pegar o celular, ligar a câmera e apontar para esse QR Code e tocar no que aparecer. Faz a sua conta lá que você vai ganhar R$20 em Bitcoin assim que você completar a primeira negociação. Não é em altcoin, não é em real, não é em dólar, é em Bitcoin, vai cair direto na sua conta. Então se você ainda não tem um cadastro na Coinbase, usa o QR Code ou toca no link da descrição e abre a sua conta lá que você já vai sair com vintão de largada. Aproveita, que não vai durar muito. Fechou? Quanto tempo você acha que a gente vai demorar para ter a solução mais nativa do ponto de vista que a gente não só negocie sintéticos on-chain, mas negocie a ação nativa on-chain? Porque a grande crítica que eu vejo do mercado a ações tokenizadas é justamente essa. A gente negocia sintéticos desde 2021 com o Mirror, por exemplo, que era um protocolo que tinha muito disso. Hoje está um pouquinho mais maduro, mas a gente nunca tem algo queimado off-chain e emitido on-chain de modo que aquilo seja nativo dali. Quanto tempo que a gente demora para chegar nisso? Então, a gente estava falando aqui, as duplicatas lá tokenizadas na Núclea, já está nascendo uma duplicata on-chain. Então você começa a ter... Ela sempre vai ter integração com o legado para checar se a nota fiscal daquela duplicata tá válida e tal. Isso vai existir, né? Sempre vai existir. Então não ache que, por exemplo, vão emitir uma ação on-chain,
você ainda tem que ter um registro na central depositária lá por enquanto. Então, assim, sempre vai ter que essa interoperabilidade. Eu acho que em alguns países, na Suíça, né, a Suíça fez o DLT License, que significa que se você emite uma ação no DLT que é aprovado pelo regulador, ela pode ser considerada como registro para efeito de registro fiduciário de agente escriturador, que se fala no mundo de ação, né? Então, isso aí já está mudando, especialmente se ela é registrada por uma entidade que tem o DLT License. Então, já tem lá 2 exchanges na Suíça que tem o DLT License. Exchange de ações. Exchange, tem um que era de ação e obteve o DLT License, tem outro que saiu com o DLT License. Né? E em Londres você tem a Shax, que é um exchange, Securities Tokens Exchange. Então esse cara pode emitir, teoricamente, uma ação on-chain. Né? Ainda não tem liquidez, compete com a London Stock Exchange. Né? Então assim, mas aqui no Brasil você tem, de certa forma, a B4, que você tem uma licença regulatória. Você tem a Vortex tokenizadora, que tem algumas isenções do ponto de vista da CVM para fazer um ativo on-chain. Só que a infraestrutura de mercado ainda, ela requer que você tenha os registros, né? Então, eu acho que tem uma mudança regulatória para acontecer mais profunda, para você ter, esse ativo não existe no off-chain, vamos chamar assim, né? Mas a gente vai chegar lá. E no fundo, o único ativo que é alodial 100% mesmo é o Bitcoin. Que quem tem a posse é quem tem ele e não precisa de nenhum mecanismo externo para verificar ou para proteger a propriedade dele, por aí vai. Qual que foi o produto mais legal que você usou de cripto nesse ciclo? Cara, eu gosto de usar, assim, eu sou bem tradicional, não fico... Antigamente, de novo, depois da Luna eu parei de testar um monte de coisa, né? E também acaba não tendo tempo. Eu uso os protocolos de lending, acho que são os mais simples de usar, né? E mais fáceis. Eu acho que nesse último ciclo aqui, um que para mim tá animal, tá sensacional, o Hyperliquid. Assim, os caras transformaram a maneira de trading. Eu acho que inclusive os SECs, os Centralized Exchanges, correm um mega risco, né? Eu acho que o fato de você... assim, eu não tenho tempo de tradar, assim, de ficar pensando e estudando tudo. Puta, eu olho lá, tem uns volts de trading de um cara que tá auto-performando, você tem um ranking, puta, vou alocar lá $10 mil no volt de trading do cara. Eu posso até replicar a estratégia dele, eu posso criar um volt meu, eu posso fazer o trade que eu quiser, mas o fato de você ter esses rankings de trading volts lá é sensacional. E você poder alocar capital, né? Então, eu acho que a parte toda de DEX, que é diferente, né? DEX é de novo, quem acompanhou a evolução, né? Você tinha os Centralized Exchanges, os DEX, esse é um on-chain exchange. É completamente diferente. Não é um DEX propriamente dito, né? Então, é uma nova fronteira de trading on-chain. Né? As ordens são on-chain, os books são on-chain. Então, eu acho animal, e o mecanismo de liquidação e essa forma de criar os volts. Então, para mim, assim, nesse último ano e meio, 2, para mim, o Hyperliquid foi a mais inovadora, assim, de protocolo. Tanto que tem o sucesso que tem, né? Acho que nem sei, tá com 30 bi de market cap agora. Não tô acompanhando o último número. Fully diluted até mais do que isso. Acho que 46 ou 50 fully diluted. Qual que foi o produto que você mais gostou nesse ciclo? Eu acho que eu admiro como produto tech, Hyperliquid também, mas como cultural, PumpFun. PumpFun? Por causa da parte cultural. Eu entrei em cripto muito por causa dessa questão de cultura cripto, né, da parte de gen. Eu acho que o PumpFun eu me alinho um pouco mais, porque além de tentar ganhar dinheiro, né, eu me divirto também, né? Então acho as comunidades, o pessoal participando, com um curso de meme no Telegram, com um monte de gente anon, assim, esse tipo de coisa também eu acho que faz parte, eu gostei também. Por isso é verdade que os streamers que fizeram live lá vão ganhar $milhões de airdrop ou não? Pô, é boatos, não sei, né? Mas você chegou a ver o Rasmer? Sim, que ele tava fazendo streaming durante os bombardeios em Israel lá. Esse é outro, sim. Então, eu acho que eles talvez ganhem um pouquinho, mas eu acho que o airdrop deles não vem, não. Não vai ser tão grande assim. Não. E a Polymarket, você já usou?
Não. Não? Fazer, não. Mas viu viralizar também Sim, o mercado sim, de sim. apostas e tal. Sim. Eu diria que foram esses 3 os produtos top do ciclo. Hyperliquid, Polymarket e PubFan. Eu acho que o Pampa destruiu a criação de produtos no cripto esse ciclo. Levou o custo marginal de criar uma moeda zero e acabou com a out-season. Exatamente. Fez a gente ter a stablecoin season. Né? Terrível. Posso puxar o nosso ping-pong? Pode puxar. No final aqui, Marcos, a gente faz 7 perguntinhas, você responde de bate-pronto. Eu começo. Beleza. Perfeito. Um empreendedor que tu admira? Cara, o Elon Musk. Um livro que tu leu e marcou sua vida. Sonho Grande. Autor? Ele é o livro do que conta a história do Jorge Paulo Lemann, do Banco Garantia. Cris alguma coisa. Autor. Um país em que tu optaria por nascer de novo, se tu pudesse escolher? Cara, Brasil. Boa. Se você não fosse engenheiro lá atrás, quando você estava começando, o que você faria? Eu não ia fazer engenharia mecânica, eu fazia engenharia da computação. Se tu ganhasse um almoço e tivesse que escolher Vitalik ou Satoshi, com qual dos dois tu almoçaria? Vitalik. É mesmo? Com certeza. Cara, o cara é brilhante. Eu tava escutando esses dias o podcast da Bankless, tava o Joe Lubin e o outro cara que é forte na comunidade de Ethereum. Cara, o cara é brilhante. Ele tá drivando. O cara tinha 17 anos quando lançou Ethereum. O cara tá drivando o roadmap, o pipeline, a visão dele. Tem gente que ama, né? Então acho que o cara é fora da curva. E faz 10 anos mais que o cara tá nessa, né? Então não é qualquer assim, Montecoin? Rails. Boa. Um jogo ou programa de computador, essa é a última que marcou tua vida? Há muito tempo atrás tinha aqueles jogos do Atari, né? Enduro, eu gostava do Enduro. Enduro para Atari. Hoje eu jogo Fortnite com meu filho, jogo essas coisas, mas na época que tinha aquele Enduro, o joystick assim. Não, eu jogo Fortnite, FIFA com meu filho hoje. E tu joga Fortnite, sabe jogar um Battle Royale mesmo? Sim. Caraca, eu não deu conta. Não? Já jogou no VR? Não. Nossa, tem uns Battle Royale no VR, cara, você não sai mais lá de dentro, velho. Mas boa, Guiriba, palavras finais, onde é que a audiência te encontra na internet? Eu agradecer a presença do Marcos aqui, aprendi muito hoje. Você me encontra no Guiriba BRB ou no Paradigm Education, onde eu passo a maior parte do meu tempo. Palavras finais, Marcos, e onde que o pessoal te encontra mais sobre a Parfin na internet? A gente tá aí nas mídias sociais, quem quiser e quiser acompanhar mais a Rails, né? Aliás, a gente tá programando um private sale, vamos fazer um airdrop aí pra comunidade. A gente fez uma campanha agora da testnet que tá sendo lançada, tem 170 mil listados na fila lá pra fazer a testnet, a comunidade tá crescendo. Peraí, airdrop confirmado? A gente só chegou isso no final do podcast? A gente vai fazer, cara, mas é que assim, a gente pode falar sobre isso. A ideia é que a gente quer distribuir o sucesso e o que a gente for construir com os nossos usuários, com as pessoas que contribuírem. Então, é um modelo, né, de Web3. Então, não adianta a gente fazer alguma coisa e reter. Então, a gente quer que as pessoas participem, que se engajem, vão também ganhar dinheiro com a gente. Vamos ganhar dinheiro, vamos fazer a coisa transformar. E acho que mais importante, assim, a gente está fazendo uma infraestrutura que a gente acredita que vai ser a nova infraestrutura de mercado financeiro global. Então, o uso dessa inovação que acontece em blockchain, Web3, etc., que é fantástica, a gente está trazendo de uma forma mais regulada. Então, a gente vê um potencial gigantesco e novamente, a gente está com essa campanha da testnet. Então, quem aqui no Brasil, o pessoal não usa muito o X, né? A gente tem lá Rails no X, é Rails com Y, né? RAYLS.com. E nas mídias sociais aí, LinkedIn e próprio X, a gente tem aí uma presença boa. Boa. O pessoal encontra no X informações sobre como se engajar com a Rails. Então, sim, só chegar lá. Chegar lá, tem, cara, posts diários, a comunidade tá crescendo. Excelente. E para os desenvolvedores, tem o canal do Discord também. Aí é uma questão mais técnica, mas entra lá no Discord da Rails. Assistem. Pode ser uma boa dica, uma oportunidade de colaborar com quem está trabalhando de perto com o Banco Central e manja das entranhas do Drex. Então pode ser uma oportunidade legal. Se você nos assistiu até agora, lembre de deixar o seu like aqui embaixo. E para você não custa nada, pra gente vale muito você se inscrever no canal também. Então toca no botão vermelhão que tá aqui embaixo do player. Se estiver assistindo enquanto lava a louça ou tá fazendo outra coisa, pega o celular,
de cima da mesa ou tira do bolso, entra no app do YouTube e se inscreve no canal, que nos ajuda muito, fechou? Eu sou o Felipe, vocês me encontram na internet em @FelipeTher, Felipeter, e sempre no canal da Paradigma também, só pesquisar Paradigma em qualquer rede que a gente tá lá. Esse foi mais um episódio do Paradigma Cast, muito obrigado pela audiência, tchau!